A Casa dos Sussurros. Caso real de Jennifer Patterson. Não levou muito tempo para que Jennifer Patterson, uma jovem de 24 anos, percebesse que algo muito estranho acontecia dentro da casa onde acreditava que realizaria o seu maior sonho. Nas primeiras semanas após a mudança, pequenos sinais começaram a surgir. Sempre que voltava do trabalho, ela ouvia vozes baixas, como se pessoas estivessem conversando dentro de casa. Mas as palavras nunca eram compreensíveis. Era como se houvesse alguém falando atrás das paredes. E mesmo assim, não havia ninguém lá. As coisas ficaram ainda mais perturbadoras durante a festa de inauguração. Jennifer convidou alguns amigos, e um deles trouxe uma moça acompanhada do namorado. No meio da celebração, o rapaz a chamou de lado e disse algo que ela jamais esqueceria. Tem gente nessa casa, mas eles não estão vivos, e eles não querem que você fique aqui. Esta é a casa deles. Aquela frase marcou o início do que seria um verdadeiro pesadelo. O lar dos sonhos de Jennifer estava prestes a se transformar em um cativeiro do sobrenatural. Era o verão de 2008, e Jennifer acreditava estar começando um novo capítulo da sua vida. Depois de se formar e trabalhar alguns anos, ela finalmente encontrara uma propriedade perfeita. 5 acres de terreno, um celeiro, um lago e uma casa encantadora com vigas de madeira expostas. Ela se apaixonou de imediato. O preço era acessível e o espaço ideal para seus 2 cavalos. Parecia uma oportunidade perfeita demais para ser real. E talvez fosse mesmo antes de se mudar, ela levou uma colega de trabalho para conhecer o lugar. Entraram pela garagem e assim que cruzaram a porta, a amiga empalideceu. Disse ter visto alguém atravessar o corredor, mesmo com a casa completamente vazia. Tem uma energia estranha aqui, murmurou, olhando ao redor. Jennifer riu achando que era apenas impressão, e ignorou o ocorrido. Mas em poucos dias, ela perceberia que algo muito errado estava acontecendo. Assim que começou a organizar seus pertences, cheiros inexplicáveis começaram a aparecer. O quarto principal exalava o odor característico de um asilo antigo, e de repente, um forte aroma de loção pós-barba, o velho Old Spice, se espalhava pelo ar, o mais assustador. O cheiro se movia junto com ela como se alguém a estivesse seguindo de perto. Jennifer procurou em todos os cantos, armários, banheiro, corredor, mas não havia nada que justificasse aquilo. As semanas passaram e a atividade ficou mais intensa. Durante a noite, ela ouvia novamente aquelas vozes distantes, conversas inteiras que pareciam vir dos quartos vazios. Às vezes, música antiga ecoava pela casa, uma melodia suave, datada, parecida com canções dos anos 1930. Mas o rádio estava desligado, a TV fora da tomada, e não havia carros passando lá fora. Era como se a casa tivesse memórias próprias, como se estivesse revivendo fragmentos de vidas que não existiam mais. Mesmo com o medo crescente, Jennifer decidiu seguir em frente e realizou a tão esperada festa de inauguração. Foi nessa noite que o namorado da amiga, o rapaz sensitivo, fez o terrível alerta sobre as presenças que habitavam ali. No dia seguinte, ao comentar o ocorrido, a amiga revelou: ele é médium. Disse que viu um homem e uma mulher dentro da casa e que eles não querem que você permaneça aqui. Jennifer riu nervosa, tentando não acreditar, mas por dentro ela já sabia. Aquilo explicava tudo. Desde então, barulhos, vozes, passos e portas batendo viraram parte da rotina. Uma noite, um estrondo ensurdecedor ecoou do andar de baixo, como se alguém tivesse arrombado a porta da frente. Ela correu escada abaixo e foi empurrada por uma força invisível. Foi nesse momento que entendeu enfim o que estava enfrentando. Ali na escada, percebi que minha casa estava realmente assombrada. O sonho de uma vida virou um inferno real, e Jennifer Patterson nunca mais seria a mesma.
A história escondida na casa de Jennifer. Algum tempo depois, uma das colegas de trabalho de Jennifer se aproximou dela no escritório. Visivelmente intrigada, disse que conhecia a família que havia morado na casa antes e comentou com certa hesitação: "Então, foi você quem comprou aquela propriedade?" Jennifer respondeu rindo, sem entender o motivo da pergunta. "Sim, é uma casinha linda, aconchegante." A colega então explicou que o antigo dono, Carl Johnson, havia construído a casa com as próprias mãos para presentear a esposa. O casal viveu ali por décadas, criando 4 filhos. Durante a construção, eles moraram provisoriamente no porão. E Carl se dedicava todos os dias a erguer cada parede, cada detalhe do lar que tanto amava. Com o tempo, a esposa de Carl ficou doente e acabou falecendo no quarto principal, o mesmo que Jennifer agora usava. Depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Era como se toda a vida tivesse saído da casa junto com ela. Carl ficou tão abalado que nunca mais ligou a lava-louças, porque dizia que só a esposa sabia operá-la. Ele apenas sentava na sala de estar, em silêncio, olhando o vazio, e assim viveu até o fim dos seus dias. Mais tarde, Jennifer descobriu que Carl havia morrido dentro da casa, exatamente 1 ano antes de ela se mudar. "Eu sabia que os antigos donos tinham falecido", contou, "mas não fazia ideia de que tinham morrido ali, naquelas mesmas paredes." Ela tentou encarar o fato com leveza, dizendo a si mesma: "Se essa casa for assombrada, deve ser por eles, porque amavam muito esse lugar." Mas as coisas começaram a mudar rapidamente. Com o passar das semanas, a atividade paranormal aumentou. Certa noite, enquanto assistia TV, ouviu um barulho seco vindo do andar de cima. A porta do sótão, que sempre permanecia trancada, abriu sozinha com força, batendo contra a parede. Os cães de Jennifer, que dormiam tranquilos, pularam do sofá e correram latindo em direção à escada, com os pelos arrepiados. Eles uivavam, rosnando para o vazio. Jennifer, paralisada de medo, apenas observava. "Vocês que lidem com isso", murmurou, sem coragem de subir. Era a primeira vez que via seus cachorros reagirem com tanto pavor. A sensação no ar era pesada, como se algo invisível tivesse atravessado o cômodo. Pouco tempo depois, outro problema surgiu. O porão começou a inundar sempre que chovia. Os vendedores haviam garantido que nunca havia alagado, mas Jennifer e os pais descobriram que aquilo era mentira. A água subia tanto que parecia possível nadar dentro do porão. Entre baldes e panos, ela brincava que um dia transformaria aquilo em uma piscina subterrânea. Mas o humor não durou. Enquanto ajudava os pais a remover painéis de madeira podres das paredes, Jennifer ouviu algo que fez o sangue gelar. Uma voz rouca e distante murmurou: "Saiam daqui." Ela parou, tentando acreditar que era sua imaginação. Continuou o trabalho, até que a voz ecoou novamente, desta vez mais alta, mais próxima. "Saia daqui." Assustada, Jennifer largou tudo e correu escada acima. Mas sentiu algo agarrar sua perna. "Juro que senti dedos se enrolando em mim", contou. Ela gritou e subiu correndo, trêmula, enquanto sentia o ar frio arranhar sua pele. Foi naquele instante que entendeu de uma vez por todas. A casa estava realmente assombrada. Meses se passaram. Os fenômenos continuavam, cada vez mais intensos. Na manhã seguinte, contou o ocorrido a um colega de trabalho, Sean Williams, com quem tinha se aproximado recentemente. Sean lembra. Ela parecia exausta, perturbada. Disse que estava lavando roupas na lavanderia lá embaixo, quando sentiu uma força empurrá-la escada abaixo. Jennifer caiu e se machucou. Foi o momento em que os dois perceberam que aquilo tinha deixado de ser apenas estranho. Era perigoso. O que antes parecia apenas um eco do passado estava se tornando uma presença viva e violenta dentro da casa. Foi nesse momento que ela e Sean começaram a conversar mais sobre a casa, sobre os barulhos,
as vozes e a sensação constante de que alguém invisível os observava. Ela contou que havia caído da escada, mas não parecia um simples acidente. Achei que só tivesse me desequilibrado, até perceber que eu nem estava perto do primeiro degrau quando senti mãos me empurrando pelas costas. Jennifer dizia que se tivesse tropeçado, teria apenas caído no chão, mas a distância era grande demais. Ela foi empurrada escada abaixo com força, e o impacto deixou mais do que ferimentos. Deixou uma dúvida impossível de ignorar Sean, que se considerava um homem racional e cético. Ficou intrigado. Sou o tipo de pessoa que precisa entender as coisas. Sou da ciência, gosto de explicações lógicas, mas aquilo me deixou dividido. Com o tempo, a amizade entre eles cresceu. O relacionamento anterior de Jennifer chegou ao fim, e Sean acabou a convidando para sair no começo. Ela recusou. Ainda estava se recuperando emocionalmente. Mas quando soube que ele havia saído com outra pessoa, sentiu algo inesperado. Ciúme. Logo perceberam que existia algo entre eles e começaram a namorar meses depois. Decidiram morar juntos. A casa tinha 2 quartos. Um deles seria o das crianças. Mas logo após a mudança de Sean, algo perturbador começou a acontecer. O quarto das crianças começou a ficar tomado por moscas. Não importava quantas vezes Jennifer limpasse ou aspirasse. No dia seguinte, o cômodo estava novamente coberto de insetos mortos e vivos. E o mais estranho, elas só apareciam ali, perto da janela. Não havia cheiro, comida ou vazamento de gás. Nada que justificasse. Era como se algo naquele quarto as atraísse, contou Jennifer. Durante o inverno, o número de moscas diminuiu, mas nunca chegou a desaparecer completamente certa noite de ventania. Enquanto uma tempestade deixava a cidade às escuras, Jennifer e Sean estavam na sala assistindo TV. O hospital local funcionava à base de geradores, e o barulho do vento uivava pelas janelas. De repente, ouviram um som seco vindo do corredor. A porta da despensa se abriu sozinha, e um colchão inflável que estava na prateleira mais alta atravessou o corredor, como se tivesse sido arremessado por alguém, até bater com força na parede oposta. Sean ficou paralisado. Não fazia sentido. O colchão não caiu, ele voou. E eu não conseguia explicar. Ele tentou encontrar uma explicação lógica, mas não havia como. Foi ali que percebi que talvez realmente algo estivesse acontecendo. Com o passar dos dias, a presença na casa parecia mais intensa. Jennifer começou a acordar no meio da noite, e ver uma figura parada ao lado da cama não tinha rosto. Apenas a forma de um homem, mais escuro que a própria escuridão. Eu via o contorno dos ombros, a cabeça. Ele era um breu dentro do breu. Eu piscava, chamava o Sean, e quando olhava de novo ele sumia. Sean tentou manter a calma, mas também começou a sentir. Era surreal. Ela entrava em pânico. E eu tentava entender o que estava acontecendo, mas não havia lógica. 1 ano depois da mudança, as coisas pioraram. Numa noite comum, já deitados, Sean ouviu a maçaneta do quarto girar lentamente. Ele sempre trancava a porta antes de dormir. Mas agora ouvia o estalo da fechadura se abrindo sozinha. O som foi nítido, metálico, e me fez saltar da cama. Horas depois, por volta das 2 da manhã, um estrondo ensurdecedor ecoou pela casa. Parecia que alguém havia arrombado a porta da frente. Sean pegou sua arma e vasculhou todos os cômodos, depois o quintal inteiro. Nada. As portas estavam intactas, as janelas fechadas, não havia sinal de invasão. Mas o barulho foi real, real o suficiente para acordar todo mundo. A partir dali, Sean passou a dormir leve, sempre alerta. Eu só pensava em proteger minha família. Mas como proteger alguém de algo que não se pode ver, nem tocar? Com o tempo, o casal começou a notar mudanças estranhas no comportamento do filho pequeno. O menino de apenas 3 anos
Às vezes se sentava com um livro no colo, lendo e mostrando as figuras a alguém invisível. Ele virava a página, sorria e dizia: "Olha só", como se tivesse um amigo ali com ele. Mas não havia ninguém na sala, apenas o som do vento e a sensação de que a casa inteira observava em silêncio. A investigação. Jennifer lembrava com carinho do filho pequeno tentando aprender a ler. Ele tinha aqueles livrinhos ilustrados de uma palavra por página, cheios de figuras coloridas. Ele sentava no chão, abria o livro e dizia estrela. Depois virava a página e falava lua. Contou. No início, ela acreditava que as crianças estavam imunes à estranheza da casa, que só ela ouvia coisas, só ela sentia aquela energia pesada. Mas um dia percebeu o menino interagindo com algo que não estava lá. Eu vi ele apontando para o nada e mostrando o livro, como se alguém invisível estivesse ali com ele. Disse Jennifer. Foi nesse momento que ela pensou: não vou deixar isso continuar. Aquilo foi o limite para Jennifer e Sean. O casal sabia que precisava de ajuda. Algo além do que a lógica poderia oferecer. Sean, que antes se considerava um cético, começou a mudar de ideia. Hoje eu acredito, e mais do que isso, eu quero entender o que está acontecendo. Porque é impossível lutar contra algo que você não pode tocar. Eles decidiram buscar auxílio profissional. Jennifer havia trocado e-mails com um investigador paranormal famoso, mas ele respondeu dizendo que não valia a pena o caso. Mesmo assim, ela não desistiu. Conversou com moradores da região e acabou conhecendo um grupo especializado em fenômenos sobrenaturais. Em julho de 2013, as irmãs Pera do grupo Fort Wayne Shadow Chasers aceitaram investigar a propriedade. A equipe era formada pelas investigadoras Tina Lano e Jackie Hicks, acompanhadas da médium Cheryl Fergus. Quando chegaram à fazenda, Jennifer observava tudo de perto. Sempre fui fascinada por investigações paranormais, mas quando é a sua casa, é diferente. O grupo iniciou as sessões de EVP, Electronic Voice Phenomena, caminhando lentamente pelos cômodos com detectores EMF e gravadores de áudio. Fizeram perguntas simples, esperando respostas, e por vezes barulhos inexplicáveis ecoavam em resposta. "O que foi isso? Vocês ouviram?" perguntou uma das investigadoras enquanto o gravador registrava algo no fundo, quase como um sussurro. A equipe passou a noite ali, mas prometeu voltar com mais equipamentos. Na segunda visita, Jennifer esperou por elas na varanda, sem coragem de entrar sozinha. Depois de tudo o que vivi lá dentro, eu não queria ficar nem um minuto sozinha naquela casa. Dessa vez, o marido de uma das investigadoras, engenheiro elétrico, as acompanhou. Ele acreditava que talvez houvesse dispositivos escondidos reproduzindo sons falsos. Então passou horas procurando fios, alto-falantes, qualquer tipo de truque. Mas não encontrou nada. Foi ali que o grupo captou as EVPs mais claras de toda a investigação. Um som masculino, como um espirro, apareceu no áudio, mesmo estando apenas mulheres no local. Em outro trecho, uma voz rouca dizia nitidamente: "Não vá." As gravações eram autênticas. Não havia interferência nem manipulação. E isso foi o bastante para convencer até os mais céticos. Tentando resolver o problema, o grupo realizou um ritual de limpeza na casa. Eu não sabia nada sobre exorcismos ou defumações, contou Jennifer, mas topei com o que fosse necessário. Eles queimaram sálvia em todos os cômodos, recitando orações e pedindo paz para os espíritos. Por um tempo, tudo pareceu calmo, mas logo, os ruídos e sombras voltaram. A conclusão do grupo foi direta. Vocês podem tentar conviver com eles, mas expulsá-los completamente será impossível. Jennifer se recusou. Se algo pode empurrar um adulto escada abaixo, imagine o que pode fazer com uma criança. Eu não vou arriscar. E assim,
Ela e Sean decidiram abandonar a casa para sempre. Os pais de Jennifer, descrentes e céticos, assumiram a propriedade para concluir a reforma e vender. Eles nunca acreditaram em nada disso, diziam que era exagero meu. Contou. Mas logo mudaram de ideia. Enquanto trabalhavam no porão, ouviram um barulho metálico. Um mata-moscas que sempre ficava pendurado na parede da cozinha caiu aos pés da escada. Sozinho, a mãe de Jennifer ficou paralisada. Mas isso não estava lá em cima? Estava, respondeu o pai atônito. Outra vez o pai estava sozinho e ouviu a porta da garagem abrir. O som de passos atravessou a lavanderia, subiu as escadas, mas quando foi verificar não havia ninguém. O carro dele era o único na garagem, a porta estava trancada. Mesmo os mais céticos agora acreditavam que algo habitava aquela casa, algo que não queria partir. Continuei trabalhando ali e percebi que a porta estava completamente aberta. Quando concluímos as reformas, colocamos a casa à venda e até fizemos uma boa apresentação para os compradores. Ela acabou sendo vendida e desde então acho que já trocou de dono 2 ou 3 vezes. Tudo o que tentamos para resolver os acontecimentos estranhos simplesmente não funcionou. E foi por isso que decidimos sair. Depois que nos mudamos, nada mais aconteceu. Muitos acreditam que, como os antigos proprietários faleceram na casa, talvez as manifestações estivessem relacionadas a eles, possivelmente tentando resolver algo que ficou pendente, algo inacabado. Acho que é uma teoria plausível, sabe? Alguns dizem que as perturbações começaram depois que o Sean se mudou, porque ainda não éramos casados, e os antigos donos eram pessoas profundamente religiosas. Na época, estávamos reformando o porão, o mesmo espaço onde eles haviam morado enquanto construíam o andar de cima da casa. Provavelmente, o espírito dele não gostou de ver o lugar sendo modificado. Afinal, era o lar que ele mesmo havia construído com as próprias mãos. Durante o tempo em que morei lá, aconteceram 2 situações terríveis. Fui empurrada escada abaixo por uma força que não consegui ver. Acabei me machucando seriamente. Precisei de atendimento médico. Lembro de tentar segurar o corrimão, mas caí com força. Tive uma costela fraturada. Machuquei o ombro e fiquei coberta de hematomas. Por pouco não quebrei o pescoço. Foi assustador porque eu estava a menos de meio metro do primeiro degrau. Se tivesse caído direto, minha cabeça teria batido com tudo. Em 2015, a produtora New Dominion, sediada na Virgínia, entrou em contato comigo. Eles estavam reunindo relatos reais de experiências paranormais para a 8ª temporada do programa A Haunting, exibido pelo Discovery Channel. Foi uma experiência interessante participar e poder contar o que vivi. Mas ao ver o resultado final, percebi que eles dramatizaram muito a história. Acrescentaram detalhes que nunca existiram para torná-la mais assustadora. Ficou intenso, sim. Mas o jeito como mostraram o fantasma foi exagerado. Eu nunca vi um rosto, apenas uma sombra escura. No entanto, na reconstituição, eles mostraram algo grotesco, quase como se o espírito tivesse o rosto coberto por tinta preta. Além disso, editaram as minhas falas de forma que pareceram distorcidas, como se eu fosse uma pessoa fria, indiferente ao que outros moradores poderiam estar passando. Mas isso nunca foi verdade. Se eu pudesse voltar atrás, teria prestado mais atenção no processo porque eu assistia ao programa antes e acreditava que era tudo real. Nunca tinha conversado com ninguém que já tivesse participado. A produtora me garantiu que apenas seguiria fielmente a minha versão da história. O que não aconteceu. Lembro que a atriz que me interpretou chegou a me procurar antes do episódio ir ao ar. Ela me perguntou se aquilo era mesmo baseado em fatos reais, porque disse que várias partes do roteiro não tinham nada a ver com o que mandavam ela representar. Ela mesma percebeu que algumas cenas estavam sendo improvisadas para gerar mais impacto, e isso me incomodou. Minha maior preocupação sempre foi essa:
manter a verdade. Entendo que um programa precisa de emoção, mas quando exageram demais, acabam desvalorizando o que realmente aconteceu. E quando uma história verdadeira é distorcida, as pessoas começam a duvidar de tudo, achando que nada daquilo é real. Além de alterarem o que eu e Sean dissemos, eles também deixaram de fora alguns dos momentos mais assustadores, especialmente o fato de que a presença naquela casa evitava qualquer tipo de contato com meus cachorros. Parecia ter medo deles. Ou talvez respeito. Mas isso, claro, nunca foi mostrado. Cuidar de cães quando o orçamento é apertado nunca é fácil. E naquela época o dinheiro estava realmente curto. Lembro perfeitamente do dia em que a porta do sótão se abriu de repente. Meus cachorros dispararam em direção a ela, latindo e agitados. Aquilo me assustou profundamente, sinceramente. Acho que deveriam ter mostrado essa cena na dramatização da história, porque foi uma das mais intensas. Eu costumava tirar várias fotos dos meus cães pela sala de estar, só para registrar momentos aleatórios. Mas em uma dessas imagens apareceu uma espécie de névoa logo diante deles. Quando o jornal local soube da história da casa, decidiram publicar uma matéria sobre o caso. E foi então que algumas pessoas começaram a comentar. Ela deve estar fumando dentro de casa, olha a fumaça na foto. Mas eu nunca fumei. E não deixo ninguém fumar perto dos meus animais. Fiquei intrigada. Ampliei a imagem várias vezes, tentando entender o que poderia ser. Talvez fosse poeira. Ou talvez a luz de um carro passando na hora. Mas no fundo, eu sabia que havia algo diferente ali. Algum tempo depois de termos nos mudado, o pessoal do programa The Dead Files entrou em contato comigo. A casa já estava vazia, mas me enviaram documentos para autorizar uma visita com a Amy. Assinei os papéis, mas depois disso nunca mais retornaram, e o projeto acabou não acontecendo. Apesar de tudo, eu e Sean ficamos cada vez mais curiosos sobre o mundo paranormal. Começamos a visitar outros lugares conhecidos por serem assombrados. Um deles foi a antiga prisão de Columbia City, que dizem ser o ponto mais mal assombrado da região. Passei mais de 1 hora no porão, com o gravador ligado na escuridão total. Mas nada aconteceu. Nenhum som, nenhuma voz, nenhum movimento. Mesmo assim, aquilo despertou em mim uma nova curiosidade. Participei de algumas investigações com grupos paranormais, e cada experiência me deixava mais intrigada, embora nenhuma se comparasse ao que vivi na minha antiga casa. Em 2022, recebi um convite para participar do podcast United States of Paranormal, apresentado por Jeremy Golden. Durante o episódio contei toda a minha história, e o papo fluiu naturalmente. Pouco tempo depois, Jeremy me chamou para ser co-apresentadora do programa, o que aceitei com prazer. Na época, trabalhávamos juntos em outro emprego, e ele sempre mencionava seus vários podcasts. Quando descobriu que eu havia morado numa casa assombrada, ficou surpreso. E foi assim que tudo começou. Desde então, tenho participado regularmente, compartilhando experiências e ouvindo outros casos paranormais de todo o país. Sobre a antiga casa, o corretor imobiliário sabia o verdadeiro motivo da nossa mudança. Não sei se ele contou ao novo dono, mas eu realmente espero que as pessoas que vivem lá hoje nunca passem pelo que enfrentamos. É uma casa bonita, encantadora à primeira vista, mas carrega algo que não se explica. Quando vivíamos lá, muitas vezes me perguntava: e se algo nos atacasse? O que poderíamos fazer? Essa era a parte mais difícil, porque aquele era o nosso lar. Não dava simplesmente para ir embora e fingir que nada estava acontecendo. Tínhamos que dormir lá, acordar lá, voltar todos os dias para o mesmo lugar onde as coisas aconteciam. Essa experiência abriu meus olhos. Me fez perceber que há forças com as quais talvez seja melhor não mexer. Nem sempre o desconhecido quer ser entendido. E às vezes, o mais sábio é apenas respeitar o que não se pode explicar.
E assim, uma família comum em uma casa aparentemente perfeita descobriu o que acontece quando o invisível decide ser notado. As paredes guardam memórias, as sombras, intenções. E o que começou com barulhos, sussurros e portas se abrindo, terminou com uma certeza que ninguém ali queria aceitar. Algo naquela casa estava vivo, algo que observava, algo que esperava. Jennifer e Sean partiram, mas as marcas ficaram, não só nas paredes, mas na alma. E até hoje, quem passa por lá jura ouvir passos, vozes e aquele mesmo som de uma porta se abrindo lentamente, como se alguém ainda tentasse voltar. Você acredita que tudo isso acabou? Ou será que o que eles enfrentaram ainda está à espreita, esperando por quem ousar entrar? Esta foi mais uma investigação do News Web Doc. Se você chegou até aqui, prepare-se, porque o próximo caso é ainda mais perturbador. O terror é real, e ele está mais perto do que você imagina. Se você chegou até aqui, obrigado por enfrentar o desconhecido conosco. Cada história contada aqui carrega ecos do inexplicável, e só os mais corajosos permanecem até o fim. Se você gosta de mergulhar em mistérios reais, fenômenos paranormais e casos que desafiam a lógica humana, então este é o seu lugar. Deixe o like, inscreva-se no News Web Doc e ative o sino, porque toda semana revelamos histórias que o mundo tentou esconder e lembre-se, nem todo barulho é só o vento, nem toda sombra é vazia. E talvez o próximo caso seja sobre algo que aconteceu perto de você. News Web Doc. O real é mais assustador do que qualquer ficção.